Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Instituto Teológico Lidere, disciplina Prolegômenos. E nesse vídeo nós vamos estudar e refletir sobre a questão da divisão da teologia. Como a teologia se divide, em quais áreas a teologia ela se divide, é sobre isso que nós vamos falar. Então a teologia ela é normalmente dividida em 4 grandes áreas, a saber, a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia prática. Vamos, então, refletir brevemente sobre cada uma dessas grandes áreas. Primeiramente, a teologia exegética. É basicamente o estudo da linguagem bíblica. A teologia exegética compreende o estudo da estrutura da linguagem, né? A estrutura da linguagem do aramaico, do hebraico, do grego. Também o significado das palavras e o significado quando essas palavras estão junto com outras palavras e também busca-se entender as funções das várias partes da oração, né? O verbo, o predicado, o sujeito, a relação que existe entre essas várias partes. Então, a teologia exegética ela lida com o texto em si, buscando, né, extrair o sentido mais preciso, buscando uma compreensão cada vez mais clara e precisa daquele texto. Então, a tarefa da teologia exegética ela consiste em determinar, em estabelecer de maneira mais precisa possível a mensagem do texto bíblico, considerando o seu contexto histórico. Lembrando sempre, é sempre bom lembrar que todo o texto que nós lemos nas Escrituras, ele foi confeccionado, produzido dentro de um contexto histórico. E para que nós compreendamos de modo correto aquele texto, nós devemos necessariamente compreender o seu contexto, no qual ele foi produzido. Essa área, a teologia exegética, ela envolve várias disciplinas, tais como o grego, o hebraico, o aramaico, introdução à análise bíblica, hermenêutica, né, que é a arte ou ciência da interpretação dos textos, e a teologia bíblica. E sobre essa última disciplina, a teologia bíblica, pelo fato de que às vezes existe alguma confusão sobre o seu significado, nós vamos fazer um comentário buscando resolver uma possível má compreensão que exista no entendimento desse termo. Tá? Então, o nome teologia bíblica é um termo técnico, não é um termo genérico ou geral. Né? Quando nós falamos de teologia bíblica aqui como uma disciplina da grande área teologia exegética, nós estamos remetendo a um termo técnico, que não deve nos induzir a pensar que existe uma teologia não bíblica, porque é isso que algumas pessoas pensam. Já que existe uma disciplina chamada teologia bíblica, as outras então não são bíblicas. Não, aqui é um termo técnico específico, tá? Como nós já vimos em outros vídeos, mais de uma vez, vamos repetir aqui agora, ou a teologia é bíblica, ou ela é qualquer outra coisa menos teologia. Tá? Então, buscando explicar agora, por teologia bíblica, nós estamos indicando um ramo da teologia que parte especificamente da revelação bíblica, como ela está ali nas Escrituras, para organizar o seu material de forma histórica, né? Obedecendo então a essa questão cronológica histórica, conforme é registrado nos diversos livros da Bíblia, considerando sempre essa revelação progressiva. Né? Nós vemos, por exemplo, nas Escrituras, o que seria essa revelação progressiva? Nós vemos nas Escrituras que algumas coisas que são ensinadas em Gênesis, por exemplo, ainda de forma um pouco obscura, são ensinadas novamente em outros livros, cada vez mais de forma mais clara. Você pega, por exemplo, o Evangelho. Será que existe Evangelho em Gênesis? Claro que existe. Né? A promessa da vinda de um Salvador que viria de uma mulher, lá em Gênesis 3,15, mas ainda de forma obscura. Você sabe que ali é uma promessa porque isso é revelado de forma muito mais clara em outros livros, até chegar, né, lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vemos que Cristo, né, é o descendente prometido que viria da mulher. Então, esse é um exemplo bem básico que ilustra um pouco esse aspecto progressivo da revelação bíblica. Ok? Essa disciplina, a teologia bíblica, então nós podemos afirmar que ela ocupa um lugar intermediário entre a exegese e a teologia sistemática.
né? A exegese seria aquele trabalho mais bruto de lidar com o texto para extrair o seu sentido mais correto. A teologia bíblica organiza esse material, considerando, né, a sua historicidade, a sua progressão revelacional, e depois você tem a teologia sistemática, exegese, teologia exegética exegese, teologia bíblica e teologia sistemática. Tá? Isso nós vamos ver um pouco mais depois. Então, ainda que os métodos da teologia bíblica e da teologia sistemática possam ser distintos, e eles são, né? Se elas se propuserem a ser coerentes com a plenitude da revelação bíblica, ou seja, se tanto a teologia bíblica ela tiver um interesse, ela deve ter em todo o material das Escrituras, e a teologia sistemática também se preocupar com todo o material das Escrituras, elas nunca vão estar em choque, obviamente. Elas vão se completar. Por quê? Porque elas partem corretamente da mesma unidade revelacional que é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Ok? Então, essa é a primeira grande área, a teologia exegética, aquela que lida de maneira mais intencional com o texto, né? E propriamente com o texto bíblico mesmo, né? Buscando extrair dali o seu material, que depois vai ser usado por outras áreas. Okay? Segunda grande área, a teologia histórica. Basicamente é o estudo da história do povo de Deus, desde os tempos bíblicos até os nossos dias. Né? Teologia histórica abrange história da igreja, história das missões, nós estamos estudando, e todos os estudos referentes à análise histórica da igreja, da teologia em si e dos teólogos. Né? Quando você estuda, por exemplo, os teólogos medievais, é um sub-ramo, né? Um ramo ali da história da igreja. Então, tudo que diz respeito à trajetória do povo de Deus, desde os tempos bíblicos até os nossos dias, se enquadra, né, está dentro desse grande guarda-chuva da teologia histórica. E terminamos aqui com uma frase de um historiador da igreja, né, de um estudioso da teologia e da igreja, enfim, o Alistair McGrath, que afirma o seguinte: o estudo da história da igreja permite compreender a história em geral e a teologia em particular com maior profundidade. Né? Teologia exegética, teologia histórica, e quando você entende e estuda, né? Estuda e entende a teologia histórica, isso vai te munir de ferramentas para compreender mais a Escritura, mais a palavra de Deus, né? A teologia em si, ok? Próxima, terceira grande área, né? Bastante conhecida aí da teologia, é a teologia sistemática ou dogmática, tá? Em alguns lugares chama de dogmática, e a maioria, aqui no Brasil, pelo menos a maioria dos estudiosos chamam de teologia sistemática. Então, basicamente, é a área da teologia que se propõe a organizar em um sistema unificado os ensinamentos bíblicos. É o estudo sistematizado da revelação especial de Deus, a palavra, né? Conforme registrado nas Escrituras Sagradas, buscando uma compreensão real e harmônica de todo o desígnio de Deus, né, de todo o propósito de Deus, destacando a sua relevância para a vida do povo de Deus. Tá? Teologia sistemática, a partir das Escrituras e dos dados fornecidos pela teologia bíblica, né, que já trabalhou com as Escrituras, ela busca estabelecer a relação entre todos esses dados e sistematizá-los, mostrando assim a sua coerência, consistência e a sua harmonia, ok? Então, a teologia sistemática ela faz uso, obviamente, em primeiro lugar, das Escrituras e dos dados fornecidos pela teologia bíblica, que já lidou, né, considerando a história daquilo que foi revelado, o aspecto revelacional, e ela busca, então, pegar esses dados e organizá-los de forma sistemática, mostrando que eles são coerentes, consistentes, harmônicos, né? E aqui um comentário logo abaixo aqui, né? Abaixo do livro do Reverendo Ernest, à sua esquerda, tem um comentário ali importante que deve ser lembrado, né? Que que diz assim: o pressuposto primeiro e o pressuposto último, ou seja, do início ao fim, o pressuposto da teologia sistemática é a Escritura interpretada pela Escritura, ok? Lembre-se do seguinte: sola Escritura é diferente de sola lógica. Porque aqui, quando nós dissemos aqui no último parágrafo, né, que o teólogo sistemático ele busca, a partir das Escrituras,
e a partir dos dados fornecidos pela teologia bíblica, organizar, sistematizar da melhor forma as informações teológicas, né, doutrinárias, escriturísticas, mostrando coerência, consistência e harmonia, tem um detalhe que vocês vão perceber, que a gente percebe aos poucos, né, que às vezes tem coisas que a Bíblia ensina e não passa necessariamente pelo crivo da lógica humana. E o que você faz? Essa é a grande questão. Você fica com a escritura ou com a lógica? Já disse e vou repetir os exemplos. Dá para entender pela lógica a pessoa divino-humana de Cristo? Dá para entender pela lógica humana, de forma totalmente harmônica, a questão da Trindade? Dá para entender pela lógica como se relacionam soberania divina e responsabilidade do homem? Pela lógica, dá para encaixar perfeitamente? A resposta é só uma: não. Com quem que você fica? Com a escritura ou com a lógica? Obviamente, pela escritura você tem que ficar com a escritura. Então quer dizer então que é ilógico? Vou lembrar aqui para você o que nós já dissemos em outros vídeos. A fé cristã em si, ela não é nem lógica e nem ilógica, ela é supralógica. E tem alguns temas, alguns assuntos, esses 3 que eu citei e mais alguns outros, que eles não são nem lógicos e nem ilógicos. Eles são supralógicos. A lógica é uma bênção de Deus, foi criada por Deus e ela dá conta de quase tudo. Mas ela não dá conta de tudo. Até porque se ela desse conta de tudo, ela seria uma espécie de Deus. Ok? Então, sola escritura é muito diferente de sola lógica. A lógica é uma bênção, mas ela tem os seus limites. E o bom teólogo sistemático, ele deve lembrar-se disso. Tá? E a última área, a teologia prática. Vimos a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia sistemática ou dogmática e agora a teologia prática. Aqui também tem às vezes você pode de repente pensar, bom, já que a teologia prática é só teologia prática, a teologia sistemática não é prática. A teologia exegética não é prática, a teologia histórica não é prática. Não é isso. De novo, nós estamos diante de um termo técnico. Vamos compreendê-lo. Tá? Teologia prática, assim como teologia bíblica, também é um termo técnico. Não significa que as outras áreas da teologia são somente entre aspas, tá? Porque teórico dá muito trabalho, teoria dá muito trabalho. Todo mundo que trabalha com isso sabe que dá muito trabalho. As pessoas falam, isso é teoria, como se não fosse nada. Teoria dá muito trabalho. Tá? Mas teologia prática não significa que as outras áreas da teologia, como a sistemática, como a exegética, como a histórica, são somente teóricas e não práticas. Teologia prática é a área da teologia que envolve as disciplinas que lidam de forma mais direta com a aplicação das doutrinas bíblicas à vida da igreja. Ok? Então, por isso o nome teologia prática. Não é que ela é mais prática, é porque ela pega já o trabalho que foi feito pela teologia exegética, pela teologia sistemática, pela teologia histórica e aplica à vida da igreja. Algumas dessas disciplinas são homilética. Depois de você fazer a exegese, depois que você faz a exegese do texto, dá muito trabalho. Estuda as línguas originais, dá muito trabalho. Agora você vai, depois que você estuda e aplica a hermenêutica, a arte ou ciência de interpretar o texto, dá muito trabalho. Aí você vai agora exercer a homilética, que é a entrega do sermão. É um pouco, tem essa tonalidade mais prática, né? Você faz todo o trabalho exegético, né, de estudo, você prepara o seu sermão para pregação. A pregação em si, ela tem um tom mais prático, né? Porque aí você já falando aquilo que você estudou. Mas você desprezaria aquilo que você estudou? Será que você, não fazendo um bom trabalho exegético, um bom trabalho hermenêutico, você faria um bom trabalho homilético? A homilética é a arte de pregar. Claro que não. Então perceba que não existe, né, crise e tensão entre essas 4 áreas. O que existe, ou que deve existir, é um complemento, uma harmonia entre todas elas, tudo para a glória de Deus. Tá? Então algumas são, voltando, né, a homilética, a educação cristã, a liturgia, a teologia pastoral, né, o aconselhamento, o discipulado, enfim. Mas como é que eu vou fazer um discipulado sendo que eu não entendi direito as Escrituras? Eu vou, na verdade, não discipular aquela pessoa, eu vou confundir aquela pessoa.
mas para fazer o discipulado, né, eu devo compreender o que Cristo está ensinando. Então, por isso, tem que fazer exegese. Por isso, tem que fazer, ou então, usar a exegese, né? Pedir para alguém que estudou exegese me ensinar como que eu posso fazer aquilo ali, para entender o texto, para depois evangelizar, discipular alguém, tá? A teologia prática, é o grande ponto de contato entre a academia e a igreja. De novo, a academia deve estar a serviço da igreja. E a igreja cooperando com a academia. Né? A academia cristã e a igreja cristã juntas nesse trabalho, para a glória de Deus, né? Para o cumprimento da ordem de Cristo de fazer discípulos de todas as nações. Ok? Então, o último, terminando aqui, o alvo de toda reflexão teológica é o quê? É o culto a Deus e a edificação do povo de Deus, para que o povo de Deus amadureça em sua fé e possa servi-lo com maior integridade. Nós estudamos a palavra de Deus e todos os assuntos que dizem respeito ao seu reino, a teologia, né? A teologia é para servir o reino, para conhecê-lo, conhecer a Deus. Para quê? A fim de adorá-lo em nossa vida, a fim de mais obediência e fé no Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as grandes 4 áreas, né? As 4 grandes áreas em que normalmente a teologia ela é dividida. Teologia exegética, teologia histórica, a dogmática ou teologia sistemática e a teologia prática. E claro que na hora, né, quando aos poucos nós vamos decidindo, aos poucos, né, em oração, conversando com pessoas mais experientes e principalmente trabalhando, servindo na igreja. O grande teste um dos grandes testes, o principal provavelmente, é servir a Deus, servindo o povo de Deus na igreja, que nós vamos descobrindo em qual área nós vamos nos encaixar um pouco mais. Mas sempre pedindo ajuda para todos, trabalhando em todas as áreas, mas obviamente nós vamos, né, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, nós vamos buscando ficar em uma área para onde Deus está nos chamando, onde os nossos dons se encaixam um pouco mais, mas sempre fazendo uso de todas elas. Ok? Então aqui nós terminamos a nossa aula, que Deus o guarde, o abençoe, o instrua para a glória dele e para o serviço do povo de Deus e do seu reino.